Então, nessa nossa última aula, a gente vai ver os anos finais da Guerra Fria e o início do século XXI. Vou apontar depois alguns dados para vocês e algumas análises finais do continente africano. Então, depois, a gente tem nos anos 80, primeiro uma gradativa mudança dos regimes. Por exemplo, na Etiópia. Na Etiópia você já tinha um regime de orientação marxista, que era o Derg, do Mengistu Mariam, e começa a apresentar problemas, a maior visibilidade que ganhou áreas mundiais de apoio humanitário vai ser a seca, né, e a fome devastadora que atinge o norte da Etiópia, junto com a Eritreia ali em 84, 85. Na verdade, isso aí não chega a ser um desastre natural, ele é um desastre político, antes de tudo, porque o fato é que a região dos eritreus e dos tigrés, na Etiópia, eles sempre foram separatistas, considerados rebeldes, e nunca houve uma política de agrícola para a região. Então, quando vem a seca na região, ela é devastadora. Isso vai provocar uma visibilidade grande, uma condenação, inclusive, do regime do Mengistu Mariam. Vários mandam, depois dos grandes conceitos como Live Aid, mandam dinheiro e acaba indo para o regime que acaba não resolvendo absolutamente nada. Né? Mas o fato é que, por exemplo, durante a década de 70 e 80, os países africanos, em geral, aqueles que não são exportadores de petróleo, eles sofrem enormemente com a crise internacional no sentido advindos da elevação do preço do petróleo. E com isso, depois haverá o aumento da taxa de juros do governo americano, do Banco Central americano, Fed. Isso vai encarecer todo o endividamento que foi feito em dólar pelo mundo. Inclusive o Brasil também é atingido na década de 80 isso, e também atinge muito a África não exportador de petróleo, tá? Então, durante esse período, inclusive, são anos seguidos de PIB negativo nesses países. Afeta também a questão da exportação dos commodities de vários países da região, né? Então, eu peguei aqui um exemplo que foi a questão da Etiópia, a crise humanitária que aconteceu em 84, 85, né? Mas depois, ao longo dos anos 80, a bipolaridade americana-soviética ela vai se esvaecendo. Então, a lógica de apoiar um regime contra o outro ele começa a perder sentido no continente africano, né? Uma coisa ainda acresce, né? A condenação quase que universal ao apartheid, que a gente viu aula passada, ela vai entrar um período de reforma e depois um caminhar para a democracia na África do Sul, um grande alento para os regimes democráticos no continente, né? Até com as eleições de 1994, Nelson Mandela. Existem outros que até hoje têm problemas de fronteira, né? Então, por exemplo, o Marrocos, na época de Hassan II, e depois com seu filho o Mohamed VI, eles permanecem ocupando a região do Saara Ocidental desde 1974, ao sul, né, da fronteira do Marrocos, e essa região ela é reivindicada pelos sarauis como a região deles. E essa frente Polisário que eles organizam pela libertação do Saguiya Alhambra, o Rio de Ouro, tem certo apoio internacional, não muito amplo, mesmo porque a Marrocos faz parte da OTAN e os Estados Unidos quer manter o Marrocos como parte da OTAN pelo valor estratégico na entrada do Mediterrâneo, que é controlado na parte sul pelo Marrocos. E o Polisário ele conta com apoio principalmente na base no território argelino. Então as relações entre Marrocos e Argélia não são das melhores. As Nações Unidas tentaram organizar um plebiscito para as regiões, só que boa parte dos sarauis vivem fora do Saara Ocidental. Então, se houvesse uma plebiscito hoje, boa parte dos marroquinos que foram alocados para lá certamente votariam para ser a parte do Marrocos. Então, isso é questionado até hoje.
Gaddafi, a Líbia, depois de. Ele ascende ao poder, né, dando um golpe e destronando o primeiro e único rei da Líbia, o Idris I, né, que tinha ascendido depois da Segunda Guerra. E o Gaddafi ele ascende ao poder, e é justamente nesse período que começa a ter grandes descobertas de reservas de petróleo no território líbio, né, principalmente na região de Sirte, na Baía de Sirte. Isso vai alavancar a renda, o PIB do país, tornando o regime do Gaddafi um dos maiores lideranças e apoiadores da causa anti-americana durante muito tempo, nas décadas finais da Guerra Fria. Depois da Guerra Fria, o Gaddafi ele começa a rever a sua política, inclusive assinar contratos bilionários com empresas italianas para exploração de petróleo e ligar por dutos a Líbia com a Itália, né, na época do Berlusconi, inclusive. E o Gaddafi ele desiste do seu projeto de desenvolver um armamento atômico, né, depois com o fim da Guerra Fria, e a sua política de apoio aos rebeldes pelo mundo, inclusive o IRA, entre outros, né, os bascos. E 2011, com aquela onda de manifestações pelo mundo árabe, né, Primavera Árabe, isso atinge também a Líbia. Você tem rebeldes vindos da parte mais leste da Líbia, na Cirenaica do interior fezano. Eles protestam e eventualmente pegam o Gaddafi e matam ele, né? E aí hoje você tem um vácuo de poder na Líbia que até hoje não conseguiram resolver. Talvez o único país que tenha, depois da Primavera Árabe, tenha destituído um ditador, que foi o Ben Ali, foi na Tunísia. O Ben Ali tinha sucedido aquele Habib Bourguiba que a gente viu em aulas anteriores, e, e começou ali com a morte de um estudante, o que foi chamada Primavera Árabe, e depois isso vai se alastrar em outras partes. Mas na Tunísia hoje você tem uma certa constituição mais liberal, vários partidos concorrendo. Talvez o único país que tenha colhido bons frutos da Primavera Árabe. E a Primavera Árabe também atinge o Egito. O Egito, que é o principal país, o país mais importante de referência no mundo árabe, né? Voltando um pouco, o Abdel Nasser morre em 1970, o militar, né? E ele é sucedido pelo seu vice, também um militar, o Anwar Sadat. O governo do Sadat foi muito marcado pelo fato de ele chamar reaproximar com Israel, reconhece o Estado de Israel. Depois vai ser o primeiro país do mundo árabe a reconhecer o Estado de Israel. Isso nos acordos de Camp David, né? Claro, os israelenses iam se retirar da Península do Sinai depois da guerra de 1967, né? E claro, isso vai ter uma série de reações no mundo árabe, inclusive em 81, no desfile militar no Cairo, Sadat ele é morto por um soldado mais radical nas forças armadas egípcias, né? Diante disso. Depois a Jordânia vai ser o segundo país que reconhece o Estado de Israel, e agora recentemente, algumas semanas atrás, os Emirados Árabes também reconheceu o Estado de Israel. Então, isso está gradativamente mudando. Claro, não vou nem questionar o posicionamento disso, mas existe uma quebra aí já no consenso do mundo árabe com relação ao Estado de Israel. E claro, não preciso nem dizer que as grandes vítimas disso é o povo palestino, né, que vive, boa parte ou vive aprisionado, muito restrito na faixa de Gaza, em regiões da Cisjordânia, ou boa parte vive refugiado na Jordânia e em outros países. Mas voltando aqui ao Sadat, o Sadat ele é morto em 81, e o seu vice, um oficial da aeronáutica, o Hosni Mubarak, sucede ele até 2011 com aquelas manifestações da Primavera Árabe. E quando é destituído ele, vai ser realizada a primeira eleição na história do Egito. E olha que o Egito tem uma longa história. E pela primeira vez vai ser eleito democraticamente um presidente, que vai ser o Mohamed Morsi, em 2012, da Irmandade Muçulmana, que tinha se organizado em um partido político, né? E aí tem um elemento radical, claro, dos islamistas aí chegou no poder, mas o fato é que ele representou um anseio de muitos, uma democracia, né, que ele não era um militar. Isso vai durar mal um ano,
Porque depois vai ter um outro golpe de Estado e o Al-Sisi chega ao poder em 2013. Até hoje você tem uma situação de militares, uma ditadura no Egito, né? Bom, a gente viu da Etiópia, né? Depois do fim da Guerra Fria em 91, o Mengistu cai, os cubanos se retiram, o apoio soviético também se retira, né? Reacende-se os conflitos de fronteiras ali com ao norte da Etiópia com os eritreus e os tigres. Eventualmente quem sobe ao poder na Etiópia vai ser o Meles Zenawi, um tigré. Ele promete resolver esses conflitos com a Eritreia e a Eritreia ganha independência em 93. Só que isso ainda vai atravessar alguns anos de guerra, até 96, se não me engano, a guerra de fronteira da Etiópia e Eritreia. E a Somália próximos ali, depois que o Siad Barre ele cai do poder, né, com o apoio norte-americano, com o fim da Guerra Fria, a Somália ela se fragmenta em várias unidades. Né? A parte mais ao norte, a Somalilândia, que era um ex-protetorado britânico a se declarar autônomo, ela ainda não é reconhecida pela comunidade internacional, e o restante da Somália ela luta por lideranças clânicas que tentam chegar ao poder. Até hoje você não tem nenhuma perspectiva de governo consolidado lá. Né? Na verdade, a Somália ela colhe o fato de ter sido durante anos um quintal de apoio e despejo de arma vindos de outros, ou pelo lado soviético ou lado americano, e depois agora com o envolvimento de países árabes interessados em ter alguma base ali na saída do Mar Vermelho. Então as perspectivas são muito sombrias, né? Os americanos tentaram se envolver ali em 92, 93, mas deu terrivelmente errado. Logo depois que o Bill Clinton foi eleito, inclusive uma batalha em Mogadishu, na capital da Somália, foi ao ar, inclusive na televisão, alguns soldados os americanos tinham sido abatidos foram arrastados nas ruas de Mogadishu, né? Até hoje você não tem nenhuma solução definitiva para a Somália. E o outro, em 94, vai ser principalmente a região de Ruanda e Burundi, né? E essa região ela tinha sido administrada na época colonial pelos belgas. E os belgas tinham instituído, assim como os britânicos fizeram na Índia e também em outras partes, um sistema de passaporte, de identidade que você tinha de se definir qual etnia que você pertencia, ou religião. No caso da Índia era muito importante. E no caso de Ruanda e Burundi, você tinha que ser ou Hutu ou Tutsi. E historicamente a monarquia Tutsi prevalecia nessa região. Né? E os Hutus geralmente eram agricultores, eles eram 85% da população, minoria Tutsi que tinha dominado a monarquia aliada aos belgas. E a monarquia a Tutsi sobre os Hutus, foi começar até mais ou menos 1959, em Ruanda, quando ganha a independência em 59. O rei Tutsi ele é assassinado. Você tem até uma república sendo implementada depois, com a dominação Hutu. E também em Burundi é algo parecido, mas o Burundi, ao sul, em 88, o governo passa a perseguir os Hutus, né? Com a perspectiva com o temor de perda de controle político. Isso vai provocar uma fuga de refugiados para a região, né? no que era o Zaire, hoje o RDC, República Democrática do Congo, Ruanda e Tanzânia. Em Ruanda, na década de 90, o governo Hutu ele começa então a acusar os Tutsis que estavam instalados do outro lado da fronteira ao norte, em Uganda, liderados por Paul Kagame, na organização que seria a Frente Patriótica Ruandesa. E eventualmente essas tensões vão ser decididas e assinados um acordo de paz entre as lideranças Hutus e Tutsis de Ruanda e Burundi em uma conferência realizada na capital da época da Tanzânia, Dar es Salaam. E quando eles voltam e pousam em Kigali, capital ruandesa, o presidente dos dois países é morto por um míssil disparado em abril de 1994. E aí os radicais Hutus começam então a achar que foi uma conspiração, os Tutsis estão inconformados com isso,
E aí você teve então uma reação quase como um genocídio de 3, 4 meses em Ruanda, em que os Hutus perseguiram os Tutsis e seus colaboradores, chegando a 800 mil mortos. Muitos fogem para o interior, para a fronteira com o Zaire, ali na região oriental do Zaire, hoje o Congo. O líder Tutsi, o Paulo Kagame, ele vem de Uganda depois desses meses, ele ocupa Kigali, ele organiza as eleições posteriores e até hoje o seu partido, os seus aliados se mantêm no poder. E Burundi, os embates vão prosseguir até 96. Muitos, né, milhares de Tutsis são mortos ou refugiados, né? E hoje você tem uma situação de um estado dominado via o exército também pelos Tutsis, né, em Burundi. Isso, claro, na época isso foi bastante notório, né? Os Hutus radicais, muitos fogem para a fronteira com o Congo, ali na região oriental congolesa, a região de Kivu, de Goma, né? Até hoje é uma região bastante problemática nas proximidades de Ruanda e Burundi. E essa chegada de refugiados Hutus começa então a agravar ainda mais o regime nos anos finais do Mobutu Sese Seko. Mesmo porque os exércitos Tutsis do governo de Ruanda e Uganda, depois de 96, eles perseguem e começam a ir atrás desses extremistas Hutus no território congolês. Chegam ao ponto que eles avançam tão a oeste que chegam a Kisangani, né, muito dentro já do território congolês. O Mobutu ele adoece, ele vai buscar tratamento no Marrocos, ele morre em 97. E surge uma liderança local em Kivu, na região oriental congolesa, na figura do Laurent Kabila, que tinha sido partidário lá do Patrício Lumumba na época da independência, né? Então a gente tem que, só para situar vocês, a Uganda, as bases dos Tutsis aqui da Frente Patriótica Ruandesa, a Ruanda com Paulo Kagame, Burundi, os refugiados Hutus, e a entrada deles no território congolês perseguindo esses extremistas Hutus que estão refugiados aqui na região oriental do RDC, antigo Zaire, né? Kabila, ele começa então vindos da região oriental congolesa, ele começa a atacar essas tropas ruandesas, burundianas e ugandesas, né, que começa a ter outra entrada de outros atores, né, os namibes, os angolanos, chadianos, sudaneses, ugandenses, zimbabuanos, eles começam a se envolver nessa região, né? Por que ele se envolve? Porque, como disse um geólogo belga nos anos 50, o Congo é um escândalo geológico. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade, por exemplo, de estanho, de diamantes, de coltan, de cobre, de zinco, né, nessa região, além de madeira, de ouro. Isso aqui uma quantidade formidável de riqueza aqui presente. Além do petróleo aqui nessa região, depois das cataratas de Matadi na costa atlântica, né, que é muito alvejado pelo governo angolano. Esse conflito ele ganha áreas de vários países envolvidos justamente pelo número de recursos que pode ser controlado. Então, voltando ao Kabila, o Laurent Kabila ele começa a se entender com seus ex-aliados do governo ruandês e ugandense, né? Ele chama outros aliados para socorrer ele, no caso o Mugabe de Zimbábue, e depois a Namíbia, o Sudão e o Chad, além de Angola. Então o Congo ele em 99 e até 2001 depois, além de 2001 ele se torna o palco de uma crise, uma guerra interafricana envolvendo oito até mais de 8 nações africanas, né, em torno do controle dos seus recursos ou partilhar eles. Então, o governo angolano buscando o petróleo, Ruanda e Uganda com os recursos minerais vindos da região leste do Congo, e Zimbábue pelas minas de cobre ao sul, né, na região de Katanga, o cinturão de cobre de Katanga, e as terras agrícolas férteis do sul do Congo. E o Laurent Kabila ele acaba sendo morto por um guarda-costas, seus em 2001 em Kinshasa, na capital.
e seu filho ascende ao poder com 29 anos e se torna eleito presidente, Joseph Kabila. E gradativamente o país vai ganhando estabilidade, tá? Com apoio internacional. Eu digo gradativamente porque essa região oriental ainda tem problemas, na região de Goma e de Kifo, né? Porque existe ainda muitos Hutus ainda deslocados que ainda tentam organizar através da fronteira o governo ruandês e Burundi. E eles controlam essas guerrilhas, a produção mineral dessa região, né, de diamantes, de coltan, o coltan que é um mineral essencial para a fabricação da tela de touchscreen, né, no mundo. Então, ao todo, nessa guerra, você tem estimado aí 5 a 6 milhões de pessoas mortas. Né? Então, é o maior número de mortos desde o envolvimento na África na Segunda Guerra Mundial, então até mais do que isso. Né? Então, a gente chama que é a Grande Guerra do Congo. No sul do Egito, no Sudão, você teve também uma situação em que depois, com a independência, você acende uma ala mais islamista no, no Sudão, que vai ser com a ascensão do Omar al-Bashir. Tinha se aliado ao Al-Turbani anteriormente, e Bashir ele começa a se aliar com islamistas locais, e nesse sentido, o sul do Sudão, que hoje é independente, que não é islamizado, eles começam a ter embates. Né? O sul eles começam a querer o controle para as reservas de petróleo que existe na região do Sudão do Sul. Você teve um grande exército e partido de oposição, que foi o SPLA, o Exército de Libertação do Povo Sudanês. O SPLA depois vai ter aqueles que querem negociar com Khartoum ao norte, que vai ser os Nuers, e os mais independentistas, vai ser os Dinkas. Isso vai gerar uma guerra civil que estende quase de 1955 até em julho de 2011, quando o Sudão do Sul é independente. Né? E Omar al-Bashir já caiu do poder no Sudão mais do norte, né? E foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Isso vai perdurar então uma guerra civil de 40 anos. Um acordo de paz vai selar as relações do Norte com o Sul em 2005 e feito o plebiscito em 2011, entendeu-se que o Sudão do Sul deveria ser independente, reconhecido por boa parte da comunidade internacional, mas Khartoum ainda alimenta a repressão de outras minorias das suas fronteiras, principalmente do lado mais durante em 2003 o Omar al-Bashir alimentou milícias locais, os Janjaweeds, para reprimir os povos Furs da região mais ocidental, na região de Darfur. Em 2008 a Corte Criminal Internacional de Roma indiciou Bashir por crimes contra a humanidade, então ele tem dificuldade de sair até inclusive das suas fronteiras, né, do sudanês, diante dos crimes que ele cometeu contra as minorias ali, Furs e também outros ali na região sul sudanesa. Isso tudo, na verdade, é um processo que ainda está em andamento, né? Agora, o que é interessante notar é que quando o Bashir ele apoia os elementos mais islamistas, o Sudão dos anos 80 e 90 ele se torna um campo primeiro, com petróleo e atrai investimento internacional, e muitos islamistas de outras partes do mundo vão para lá e encontram um abrigo. E nos anos 80 e 90, um deles vai ser um saudita, um engenheiro saudita bilionário, que vai ficar algum tempo no Sudão, que vai ser Osama Bin Laden. Né? Bom, antes que eu encerre, eu gostaria de apresentar alguns dados para vocês da perspectiva da África agora no início do século XXI. Né? Aqui eu tenho um mapa aqui da Al Jazeera de 2016 mostrando as possibilidades do que pode ser exportado, e são matérias-primas que são valorizadas no mercado internacional. Primeiro, mostrando que, como até essa reportagem da Al Jazeera fala, que a África ela não é pobre, ela tem muitos recursos. Então, o que acontece são questões políticas.
São questões gerenciais. E não somente dentro do próprio governo, como também do meio internacional. Né? Então, isso vai resultar num quadro trágico de corrupção consequente da corrupção, consequente também de certa leniência de governos que têm interesses mais nacionalistas no mundo a não querer resolver as questões no continente africano. Né? Então, esse quadro mostra o que cada região tem de muito valor para o contexto internacional. O petróleo domina essa região mais aqui ao norte, o diamante e também o petróleo aqui na costa atlântica, o ouro aqui na costa mais oriental e também aqui na África Ocidental, entre outros, tá? Isso pode ser muito ainda explorado. Os dados que eu peguei aqui, na entrada do século XXI, é que, primeiro, os países africanos eles tinham firmado uma nova parceria para o desenvolvimento em conjunto, que chamam NEPAD, em 2011. Foram inicialmente 15 governos que se reúnem para promover a democracia e a boa governabilidade. Então isso quer dizer o seguinte: os próprios africanos, os governos africanos, eles buscam eles mesmos se fiscalizar e buscar a boa governança. Então eles não dependem de uma ajuda de fora. Então você tem já hoje, desde o final da Guerra Fria, o número de democracias cresceu muito no continente. As ditaduras que prevaleciam boa parte na época da Guerra Fria, existiam interesses sim internos de privilegiar militares ou aliados. Mas também isso era muito no contexto da Guerra Fria, em que os soviéticos e americanos queriam uma ditadura para controlar oposicionistas. Então, o caso mais claro hoje que você vê é o Egito. O Egito teve aquela grande manifestação social, né, na Primavera Árabe no início de 2012, e você hoje tem um militar lidando com a mão de ferro com a clara a conivência do governo americano. Mesmo porque o Egito, tirando Israel, o Egito é e os sauditas, o Egito é um dos maiores parceiros, aliados militares dos americanos, justamente para controlar os islamistas e também outros oposicionistas que possam vir na região. Né? Em 2001 também, na época do Gaddafi, até na euforia que o Gaddafi queria ser eleito o primeiro grande líder de todo o continente, eles propõem então uma revitalização da antiga organização da União Africana, que tinha sido fundada em 63 e cuja sede até hoje é em Addis Abeba, né, na capital da Etiópia. E aí refundou-se isso, né, tentando atender esses princípios firmados nessa nova parceria que foi o NEPAD. O NEPAD que seria, a sigla seria Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano. E essa União Africana, que substitui a organização da União Africana anterior, ela vai ter então uma ênfase muito mais na democracia e na boa governança. As tropas da União Africana são envolvidas em apaziguar conflitos no continente, e também quando há um aberto desrespeito a questões democráticas, você tem a condenação dos outros países da União Africana. Então os países do continente estão se coordenando entre si, justamente para não deslizar em aqueles, como tinha sido a organização da União Africana sido no passado, que era vulgarmente referido como clube de ditadores. Agora, os dados do continente atualmente, isso no final da primeira década do século XXI, eu peguei uns dados aqui interessantes para a gente, antes de encerrarmos nossas aulas. No final da primeira década do século XXI, a média da renda per capita da África seria 1/3 abaixo da segunda região mais pobre do mundo, que seria a Ásia Meridional. Então é muito mais abaixo. A renda no geral da África hoje, e na sua maioria do final da primeira década do século XXI, é menor do que era em 1980. Então o impacto depois do final dos anos 70, com as crises do petróleo, atingiu muito as economias africanas.
Metade dos 800 milhões de africanos do todo o continente vivem com menos de $1 por dia. Então é muito pobre. O PIB do total do continente gira em torno de 420 bilhões de dólares. 420 bilhões de dólares é 1,3% do PIB mundial. Menos que o PIB do México, por exemplo. 2 em cada 5 africanos são analfabetos. E no caso das mulheres, 1 em cada 2 mulheres são analfabetas. A expectativa de vida, no geral, é declinante. É a única região do mundo que apresenta ainda isso. Os 25 países com os menores índices de desenvolvimento humano, os 25 países mais pobres nesse sentido são do continente, principalmente na região subsaariana. A epidemia como a AIDS, 70% dos casos no mundo se dá na África subsaariana. Botsuana, por exemplo, tem 34% com HIV. E na África do Sul também isso é muito alto. Metade das ajudas humanitárias no mundo vão para o continente. Isso não significa nada. Mas às vezes mais atrapalha e é muito insuficiente para resolver o problema que existe no continente. Por quê? Porque o que eles podem exportar, como algodão, por exemplo, na região de Mali, na região da África Ocidental, ele encontra barreiras alfandegárias nos outros mercados, que querem proteger seus plantadores de algodão, como dos Estados Unidos, por exemplo. Então, o algodão malinês, que poderia ser vendido, que é mais barato, muito mais barato que o algodão americano, a barreira é tão grande e tão cara para entrar no mercado americano que ele não chega a competir com o algodão americano. Então, são questões do governo americano que impede a entrada livre, aí que seria o mercado livre do liberalismo, né? Mas isso não é protegido, porque é protegido por barreiras de governos que querem proteger seus próprios eleitores. Nos Estados Unidos é apenas um exemplo. Por exemplo, a União Europeia, ele subsidia por ano, cada vaca subsidiada por $900. Para defender seus criadores. Né? O Japão, por ano, remete por cada vaca $2.700. Então ele impede, portanto, ele beneficia o seu produtor local em detrimento do que vem de fora, né? Poderia vir da África, por exemplo, que seria muito mais barato. O algodão americano, o subsídio anual gira em torno de $4 bilhões. Então isso é muito mais do que o PIB de muitos países aí no continente africano. Então certamente isso é a maior barreira contra a entrada de recursos para esses países africanos. Esse talvez seja um dos maiores crimes contra aí o desenvolvimento dessas economias. Né? A ajuda humanitária, que é remetida de países como os Estados Unidos para o continente americano, a ajuda humanitária que é dirigida à África é apenas 0,01% do PIB dos Estados Unidos que vai para a África. É muito pouco. Né? Ou seja, talvez seja mais para aliviar a consciência deles. A meta da ONU é você ter 0,7% do PIB. Então eles estão muito longe ainda do que poderiam ajudar e mesmo assim atrapalham com essas barreiras alfandegárias. Agora voltando a questões internas. Em termos de corrupção. Governos corruptos no continente africano, só para vocês terem uma ideia de o quanto que eles poderiam gerenciar melhor os recursos, que já são poucos, 40% da riqueza, em média, das economias africanas estão em paraísos fiscais, fora do continente. Esses paraísos fiscais não têm nenhuma fiscalização. Né? As Nações Unidas até hoje não conseguiram regulamentar esses paraísos fiscais. Esses paraísos fiscais não querem ser regulamentados. Né? Então eles recebem esse dinheiro, mas eles não querem saber de onde vem. Isso inclui inclusive Londres, a City Londrina, que não deixa nem o governo britânico investigar, porque eles têm autonomia fiscal com relação a isso. Além de outros lugares, como Panamá e outras ilhas, paraísos fiscais por aí. 40%, portanto, da riqueza do continente africano se encontra então nesses paraísos fiscais. Eles não voltam para a população. Né? Então, tudo isso mostra como que a corrupção,
barreiras alfandegárias, governos que querem proteger os seus próprios nacionais em detrimento do que a África poderia exportar e entrar em competição no mercado internacional, isso tudo provoca esses dados, esses índices humanitários muito preocupantes do continente africano, né? E é aí que eu gostaria de encerrar com vocês, né, essas reflexões. O que, que é a África hoje? Qual é o futuro da África hoje? Né? Ela não pode ser apenas um objeto de você retratar apenas como um lado que mostra guerras civis, tragédias, ou quando muito mostra apenas um safari. Esse continente que reúne mais de 50 estados soberanos, onde surgiu a humanidade, onde tem a maior diversidade étnica e linguística de longe, porque dali surgiu a humanidade, né? Não pode simplesmente ser objeto de uma simplificação, né, enviesada em torno de uma tragédia ou de guerra ou apenas um safari. Ela é muito mais complexa que isso. E eu espero que com essas exposições, né, ao longo dessas aulas, eu tenha contribuído junto com vocês para a gente tentar entender melhor a história desse continente, né, que é a África, né? Então, obrigado aí pela participação de vocês e até mais.